Vamos embora. Graças e paz a todos, boa noite. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, de forma online, para aprender mais da Tua palavra, o que é ser conselheiro dos embaixadores do Rei, Pai, para que possamos aplicar o que for de conhecimento aqui para os nossos ERs, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa a vida do pastor que vai dar a palestra agora, a vida do Borges e o pessoal que ainda vão conectar também, que eles cheguem em tempo hábil para não perder nada sobre a palestra de agora, Pai. Obrigado, Senhor, pela minha família, a família de todos que estão aqui em forma online. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa mais uma semana que está iniciando na tua presença. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Uma rápida apresentação aí do nosso reverendo Charles. Eu nem pedi um mini currículo, mas dos muitos anos aí que eu conheço, pastor Charles é referência aí no mundo dos embaixadores do rei. E esse tema que iremos falar hoje, a arte de acampar, como é bom o acampamento dos embaixadores do rei. E a cada ano tenho aprendido com o pastor Charles, sua equipe ali, seus líderes espirituais, e queria adiantar para os irmãos que nos últimos anos de acampamento, tanto o Sítio Sossego quanto o acampamento ali em Goiânia, que eu pude, no estado de Goiás, que eu pude participar também com o pastor Charles, nos últimos anos, a preocupação com a vida espiritual do embaixador e a preocupação de trazer para perto do acampamento dos embaixadores, dos conselheiros, um seminarista, um pastor, um irmão que está ali para cuidar exclusivamente dessa parte, tem sido o diferencial dos acampamentos dos embaixadores do rei. E, nesse sentido, eu passo a palavra para o pastor Charles, pastor ali no Espírito Santo, PIB do aeroporto ou Igreja Batista do aeroporto? PIB no aeroporto, meu amigo. PIB no aeroporto. E aí o pastor Isso. Charles ali vai complementar a sua apresentação aí e já alinhar com os irmãos se vai abrir para perguntas durante a fala ou se o pastor Charles prefere no final, certo? Então passa a palavra aí para o meu amigo. A palavra é sua até 21h30. Se o senhor assim desejar, se quiser ficar até 23, 24, 1, 2, 3 da manhã, pode ficar falando aí que esse grupo aqui não tem tempo ruim não, tá bom? Positivo, QSL. Muito boa noite a todos. Paz de Cristo Jesus. Quero, primeiramente, agradecer o privilégio, mais uma vez, de cooperar com esse timaço aí de líderes, de docentes, nesse curso que vai capacitar novos líderes para trabalhar com a organização Embaixadores do Rei. Eu costumo dizer que a organização Embaixadores do Rei, hoje, é a maior organização missionária batista em território nacional. Os frutos são muitos e as demandas são grandes, mas eu louvo a Deus porque, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela nossa organização, Deus tem despertado aí homens, mulheres, para trabalhar nessa organização. Então, que Deus abençoe a vida dos senhores. Eu sei que vocês já foram aí ministrados por outros docentes, um gabarito bem qualificado, bem alto, lá em cima, e eu fico muito feliz em poder, através do convite feito pelo meu amigo Wellington Borges, conselheiro Wellington Borges, poder, então, falar com os irmãos nessa oportunidade. Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é pastor Charles Gomes, como foi bem dito aqui. Eu estou pastor na Primeira Igreja Batista, no aeroporto, município de Cachoeiro do Itapimirim. Para quem não conhece, é a famosa terra do Roberto Carlos, aqui no estado do Espírito Santo. Conheço meu amigo Wellington há alguns longos anos, justamente dos acampamentos nacional lá no sítio do Sossego, em Casimiro de Abreu, no estado do Rio de Janeiro, e temos uma sólida amizade, somos irmãos para além das telas.
temos aí contato muito próximo, e eu louvo a Deus porque essa organização também tem essa finalidade, aproximar pessoas, criar uma rede de amizade que perpassa fronteiras municipais, estaduais e nos conecta de alguma forma. Bom, eu vou iniciar aqui a parte da nossa matéria e eu quero deixá-los bem à vontade, tá, para possíveis perguntas. Também, de modo muito interativo, a gente vai procurar dinamizar um pouco o conteúdo. Eu vou fazer perguntas aos senhores, de modo que a gente vai fazer juntos essa aula acontecer. Então, fiquem bem à vontade, porque à vontade eu estou, e a gente vai conseguir caminhar aí de uma forma bem tranquila, dinâmica e participativa nesta lição de hoje. Muito bem, foi me dada aí a matéria A Arte de Acampar. Bom, há mais ou menos 30 anos, a gente vem caminhando aí nessa organização e trabalhando justamente a parte prática da arte de acampar. Eu já queria aqui franquear uma pergunta aos meus amigos. A palavra acampar, né? Acampar nos faz lembrar o que propriamente dito. Eu quero fazer essa pergunta ao Paulo Gaspar. Paulo Gaspar, quando vem à tua mente um convite para um acampamento, de modo geral, o que você traz à sua memória? Boa noite a todos. Boa noite, Pastor Charles, obrigado aí pela pergunta. Me vem na memória alguma coisa muito boa, porque sempre fui para acampamento de retiro, né? E sempre era muito bom. Inclusive, a minha esposa eu conheci no acampamento em 2006. Lá se vão 20 anos. Então, só lembra coisa boa. Só lembra coisa boa, não é isso? Muito bem, gente. Acampar, de modo geral, nos faz remeter a muitas questões, né? Mas nós estamos tratando aqui de uma forma muito específica. Nós estamos tratando da arte de acampar dentro da organização Embaixadores do Rei. É interessante a gente pensar na terminologia, porque isso nos faz compreender a seriedade dessa matéria. Não é tão somente o acampamento em si, mas nós trabalhamos uma arte de acampar. Ou seja, nós trabalhamos metodologias, nós trabalhamos toda a parte organizacional, toda a logística que envolve um acampamento. E esse acampamento, diferentemente dos outros que nós conhecemos, ele precisa ter um cunho muito específico. Muitos acampamentos, ou muitos grupos, por exemplo, fazem acampamentos com a finalidade exclusiva de acampar. Então, somente isso. De fato, acampar é uma boa coisa. É bom mudar de ambiente, sair da vida agitada que a gente vive na cidade, por exemplo, e ficar num lugar retirado e sossegado. Isto faz bem ao corpo, à mente e à alma. E eu creio que todos vocês concordam comigo até aqui, ok? Todavia, gente, para a organização Embaixadores do Rei, tais argumentos não devem servir como finalidade principal dos seus acampamentos. Então, embora de modo geral nós tenhamos aí um entendimento acerca do acampamento, para a organização Embaixadores do Rei, cada líder, cada conselheiro, cada conselheira precisa filtrar esse entendimento de modo que a embaixada entenda o motivo pelo qual e para o qual nós estamos, então, trabalhando o acampamento em si. Tá? Se sejam acampamentos particulares ou acampamentos de embaixadas, por exemplo, gerais de uma região ou de um estado específico, devem sempre ter como finalidade, e aí eu preciso que vocês grifem e anotem isso aqui, o cultivo da espiritualidade e a ampliação da visão missionária. Todo acampamento gerenciado pela organização Embaixadores do Rei, ele precisa ter como viés esses dois direcionamentos que eu acabei de falar. Primeiro, o cultivo da espiritualidade. E segundo, a ampliação da visão missionária. O embaixador, ele precisa sair do acampamento com essas duas verdades bem marcadas e bem gravadas no seu coração. Se nós não alcançarmos tal objetivo no acampamento, esse acampamento ele aconteceu de modo de uma reunião geral. No entanto, não alcançou a objetividade para o qual na embaixada ele é utilizado.
ok? Então, o cultivo da espiritualidade sempre e a ampliação da visão missionária. E aí, senhores, quem promove um acampamento, por exemplo, deve aproveitar os contatos com a natureza, tá? E levar os acampantes a se sentirem mais perto de Deus. A nossa finalidade, sobretudo, é espiritual. Sempre que vamos fazer qualquer tipo de trabalho na organização Embaixadores do Rei, nós precisamos entender que isso precisa ter um cunho primordialmente espiritual. E, de modo secundário, as outras coisas normalmente acontecem. Deve ser o resultado de bons planos traçados, tá ok? Com cuidado e com antecedência. Não é nada legal promover um acampamento sendo programado uma semana antes para acontecer. Alguma coisa vai falhar no meio desse percurso. Então, tem que se ter planejamento, a logística do acampamento, tem que se ter um tempo hábil para a execução do planejamento pré-acampamento. Tem demandas aí que nós precisaremos atender, mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso, e executados com dedicação. Se eu tenho uma boa logística, se eu tenho um bom planejamento, e se eu tenho um tempo hábil de execução, antes do acampamento acontecer, certamente esse acampamento vai acontecer de forma tranquila, de forma ordeira, e aquilo que ao longo do caminho aparecer será problemas pequenos e solúveis e resolvidos. Agora, quando o contrário acontece, quando não há um planejamento, quando não se tem um tempo hábil para isso, certamente nós encontraremos aí problemas ao longo da execução do acampamento e pode sim acabar por não alcançarmos a finalidade do mesmo, tá? Eis o que acontece quando, por exemplo, o acampamento atinge a verdadeira finalidade. Eu vou aqui elencar 6 pontos daquilo que acontece quando o acampamento alcança a sua real finalidade. Até aqui, vocês estão comigo? Alguém tem alguma pergunta? Posso prosseguir? Posso avançar? Posso avançar? Muito bem, então, vou avançar. O primeiro ponto que nós podemos identificar quando um acampamento alcançou a sua real finalidade é que o acampamento encontra um ambiente, ou melhor, o acampante ou os acampantes, eles encontram um ambiente espiritual. A alegria, a brincadeiras, a atividades recreativas, por exemplo, a atividades de ordem didática, mas tudo na hora apropriada e em espírito cristão. Independentemente do modo como o qual você vai operar a organização do programa da sua embaixada, no acampamento, você precisa, líder, conselheiro, conselheira, ter em mente que tudo isso precisa convergir para o crescimento, para a maturação espiritual do menino. Tudo isso tem aí que levá-lo a um crescimento espiritual. E para que isso aconteça, é necessário um ambiente, sobretudo, espiritual. É bem verdade que meninos, nós sabemos que eles estão aí dispersos pela própria natureza, né? Adolescentes, tem a galera aí que, nessa nova geração que nós vivemos, onde a era digital tomou conta aí de um todo, a distração ficou algo muito mais verdadeiro em função aí de muitas coisas que nossos adolescentes hoje têm acesso, juniores também, enfim, pré-adolescentes. No entanto, no acampamento, é preciso ter esse cuidado de sempre elevar o tom da conversa ao nível espiritual, ainda que seja na brincadeira, ainda que seja na parte recreativa, ainda que seja em alguma atividade específica, tudo precisa convergir para o desenvolvimento espiritual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o acampante que não é crente, ele precisa encontrar um ambiente favorável à aceitação de Cristo Jesus. Então, eventualmente, aí, quando você promover um acampamento, um embaixador pode perguntar: conselheiro ou conselheira, eu tenho um primo e ele gostaria de ir nesse acampamento, ele pode ir? De forma alguma você vai negar o acesso. E aí, você tem que entender que, sendo um ambiente espiritual, esse ambiente espiritual precisa ser favorável também para que esse menino não crente, para que esse embaixador, né, o convidado não crente,
ele entenda que ele precisa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador e fazer, então, desse acampamento um momento inicial para a caminhada desse menino na fé cristã. Tá? O terceiro ponto é que o acampante não somente recebe informações missionárias, mas ele recebe inspirações e oportunidades de decisão. Vocês ouviram na minha fala inicial que a organização Embaixadores do Rei, ela é a maior organização missionária batista do Brasil. Então, a nossa organização ela é, sobretudo, missionária. Então, se é uma organização missionária, no ambiente do acampamento, é interessante aquele que promove, o líder que promove o acampamento, também suscitar no coração dos meninos o amor pela causa missionária. Eu tenho certeza que vocês já tiveram acesso aí ao nosso compromisso, e no nosso compromisso está bem claro dizendo que nós temos que estudar a vida de grandes embaixadores do rei na palavra de Deus e nos livros missionários. A nossa organização é missionária, portanto, nós precisamos também trabalhar nos acampamentos essa questão missionária, incentivando o menino a estudar a vida de grandes missionários e, quem sabe, ele decidir, então, a ser um próximo missionário, a levar a palavra de Deus, quem sabe, aí na sua própria região ou fora da sua região. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, de 6, é que o acampante não encontre brincadeiras de mau gosto que possam trazer prejuízo aos outros ou mesmo destruição à propriedade. Então, você sabe que, juntando alguns meninos, certamente, nesse grupo, nós teremos alguns mais agitados que outros. É importante promover esse ambiente de tranquilidade, de modo que ninguém se sinta constrangido. A gente percebe, por exemplo, entre os meninos, aquelas brincadeiras que eles fazem entre si, e aí o problema é quando, de forma pejorativa, isso alcança o interior de um menino. Então, suponhamos que no primeiro dia do acampamento algo nesse sentido aconteceu. Você perdeu o menino para sempre no acampamento. Talvez o menino não vai falar nada ali, o que aconteceu, simplesmente ele vai se trancar, não vai absorver aquilo que deveria absorver no acampamento, porque alguma coisa aconteceu, ele não falou, guardou consigo e não teve ali o seu melhor aproveitamento. Então, vocês precisam também ter essa preocupação, observando, por exemplo, alguma situação constrangedora entre eles mesmos, numa brincadeira que se faça de modo que alguém se sentiu de algum modo constrangido, é importante que vocês façam a intervenção, é importante que vocês, percebendo o estado do espírito do menino mudado, se ele falava, ficou calado, se ele participava e agora não participa mais tanto, é importante chegar a perguntar por quê, fazer uma abordagem direta para entender como está o coração daquele menino. E uma vez entendendo como está o coração daquele menino, você conseguir trabalhar de forma que ele consiga alcançar, após esse momento, toda a objetividade do acampamento, tá ok? Então, é importante que isso aconteça. E outra, também não ter dano na propriedade. Às vezes, o acampamento acontece na propriedade de alguém. A ideia é vocês deixarem o ambiente do modo como o qual vocês encontraram, se possível até melhor. Então, que não cause dano à propriedade, que não cause dano ao menino em si, por conta de brincadeiras de mau gosto entre eles. Isso é importante, cada líder também está atento. Tá? O quinto ponto que eu quero compartilhar com você, para o sucesso do seu acampamento, é o seguinte: o acampamento não encontra conversas impróprias, palavrões, músicas inapropriadas ou histórias indecentes. Lembre-se sempre que precisa ser um ambiente espiritual. E quando nós temos essa preocupação, tudo aquilo que não coaduna com a nossa realidade espiritual não pode, de modo algum, sobressair nos nossos acampamentos. Pode ser que, eventualmente, algum menino comece a cantar uma música que ele aprendeu nas redes sociais, ou uma música comum que todo mundo saiba, de modo até mesmo a criar uma distração ali entre eles, uma interação, uma brincadeira entre eles. Ainda que isso aconteça, nós precisamos entender que nada do que vem de fora, para além
da nossa objetividade precisa alcançar o cerne daquele momento. Porque imagine você, alguém palestrando alguma matéria lá no seu acampamento, e aí um menino sai com uma brincadeira, com uma piada, com um palavrão. Logo, a dispersão acontece. E não só acontece, como contagia. E contagiando, você perde aquele menino que estava interessado ali, participando, porque alguém, porventura, fez uma brincadeira e essa brincadeira alcançou a totalidade. E para você, depois que isso acontece, tentar resgatar o espírito do acampamento e a ideia central do que precisa acontecer ali, isso pode sim gerar um desgaste maior. Então, percebendo qualquer coisa nesse sentido, palavrões, brincadeiras, a conversas impróprias, músicas, enfim, que não faz parte aí do nosso escopo cristão, isso é bom aí você atentar e, se possível, pedir para parar, pedir para segurar um pouco a onda e, então, continuar a partir dali o ensinamento que o acampamento deve promover. E sexto, então, o acampante ele precisa encontrar, escute isso, líderes dispostos a manter um elevado nível espiritual. Como, pastor? Dando bons exemplos. Conversando, por exemplo, a boa ordem e a disciplina. Ou seja, líder, a todo instante o menino vai estar na embaixada local, lá na sua igreja, na salinha da embaixada, ou no ambiente de acampamento, olhando para você. E ao passo que ele olha para você, aquilo que você passar para ele de informação teórica, mas, sobretudo, na prática do exercício do ministério de conselheiro, de embaixador do rei, ele vai absorver. Eu, por exemplo, eu fui embaixador aos 9 anos. Na verdade, eu sou embaixador, porque uma vez embaixador, sempre embaixador. E eu lembro muito bem o dia que eu entrei na embaixada e fui ali recepcionado pelos meus conselheiros. Nunca mais eu esqueci dos meus conselheiros. Hoje estou com 41 anos e converso ainda com os meus conselheiros desde aquela época e tenho um carinho muito grande por estes. Então, perceba o nosso grau de influência na vida do menino. Eu costumo dizer o seguinte, que o conselheiro, às vezes, ele vai assumir um papel tão grande na vida e no coração do menino que vão ter coisas que o menino não vai compartilhar com o pai, não vai compartilhar com a mãe, não vai compartilhar com o pastor, mas com o conselheiro ele vai compartilhar. Eu creio que o nosso amigo Wellington Borges aí já viveu essa realidade. E a todo tempo e a todo instante, meninos que já passaram pelas nossas vidas, que hoje são pais de família, que hoje são casados aí, barbudos e maiores do que a gente, quando nos encontram na rua, nos abraçam e falam, meu conselheiro. Então, atente-se a esse sexto ponto para que você seja profícuo e abençoado no exercício aí do seu trabalho frente à embaixada. Então, o acampante ele precisa encontrar líderes dispostos a manter um elevado nível espiritual, dando bons exemplos, tendo assuntos alusivos à questão da espiritualidade, e não se engane, cada passo, cada gesto, pode ser que nós pensemos assim, não, mas ele não vai perceber, o menino não vai se atentar a isso. O menino se atenta a tudo, inclusive ao modo como o qual nos portamos, se de fato aquilo que falamos é aquilo que com a vida expressamos, tá ok? Então, nesses 6 pontos aí que eu tracei, alguém quer falar alguma coisa, quer acrescentar, surgiu alguma dúvida? Eu quero então franquear para vocês então essa oportunidade. Alguém deseja falar ou eu posso continuar? Podemos avançar? Vamos avançar então? A finalidade, então, do acampamento é essa, é promover, através de um ambiente natural, um ambiente ou uma ambiência, sobretudo, espiritual, fazendo com que o menino se sinta, aí, sobretudo, aceito, se sinta participativo, e aí, aquele coleguinha que foi convidado, que não faz parte da embaixada, ele tem que ser inserido também no contexto do acampamento. A ideia não é segregar ninguém, a ideia é todos estarem aí ambientados, participativos no trabalho do acampamento promovido aí pela embaixada. Ainda sobre a arte de acampar,
a gente precisa ter em mente algumas verdades. Primeira verdade é a seguinte: uma coisa é a arte de acampar em si, é o que nós estamos estudando aqui. Outra coisa é o sobrevivencialismo. Pastor, o que seria isso? Eu não vou tirar o menino do conforto da sua casa e levá-lo ao lugar de acampamento aonde ele tenha que ir lá aprender a sobreviver. Na verdade, é por isso que nós trabalhamos a arte de acampar. Lembra que eu falei no início? Nós temos toda uma logística por detrás do que acontece previamente antes do acampamento em si. E todo esse preparo ele vai resultar no sucesso do acampamento. Uma coisa é eu pegar os meus meninos, levar para um local isolado e fazê-los sobreviver durante 3 dias ali, num local com os recursos que ali tem, da maneira que se pode sobreviver. Isso é uma coisa totalmente diferente de arte de acampar. O nome disso é sobrevivencialismo. Perdoe-me. Sobrevivencialismo. A arte de acampar, não. Demanda logística, demanda aí algumas coisas que nós vamos ver daqui para frente. Está claro até aqui? Podemos avançar? Pastor Paulo, podemos avançar, meu amigo? Você que está online aí? Muito bem. Gente, aplicações espirituais do nosso curso, tá? Jesus, ele, por exemplo, ele usou métodos e exemplos encontrados na natureza para comunicar verdades espirituais e princípios para os seus discípulos. É interessante porque a Bíblia ela é recheada de exemplos que nos faz entender que o acampamento ele pode sim ser, sobretudo, para além do ambiente de interação, de lazer, um ambiente de edificação de vidas. Como a fé, por exemplo, do tamanho de um grão, de uma semente de mostarda, é capaz de mover montanhas. Lá em Mateus capítulo 17, verso 20, o salmista no Salmo 19, por exemplo, ele olha a natureza e ele diz que os céus declaram a glória do Senhor, não é isso? E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, a habilidade de acampamento pode ser aplicado para ajudar a explicar ou ajudar a lembrá-los das verdades espirituais. Quer ver uma coisa interessante? Todos nós aqui já olhamos, por exemplo, para o céu azul e ali glorificamos a Deus porque entendemos que foi Deus quem preparou aquele dia. Também quando contemplamos um arco-íris no céu, nós lembramos aí da aliança, não é isso? Que Deus fez lá com Noé, na arca, enfim. A natureza, ela tem por finalidade revelar-nos a glória de Deus. Quando você estuda, por exemplo, teologia, e eu tenho aqui o pastor que está conosco, o pastor Paulo e mais alguns outros pastores e talvez seminaristas, você entende, você aprende, por exemplo, que um dos modos como o qual Deus desejou se revelar a nós foi através da natureza. Escrituras, através do Filho e também da natureza. Então, quando eu levo o menino para um ambiente de natureza, esse ambiente precisa demonstrar, promover e incentivar o menino a entender que aquilo está revelando, sobretudo, a glória do Senhor. Ok? Agora vamos entender um pouquinho, como eu falei sobre a arte de acampar, aquilo que previamente a gente precisa, de um modo, preparar. Tá? Por exemplo, quando você promove um acampamento, é importante que, dentro da logística do preparo, você trabalhe as equipes de trabalho. Isso é importante porque, dividindo as tarefas e funções, a gente vai alcançar uma maior objetividade no curso do nosso acampamento. A divisão das responsabilidades de um acampamento pode ser necessária para o sucesso do mesmo, pois, dividindo as responsabilidades, não sobrecarregamos os envolvidos no planejamento do acampamento. E só quem já precisou fazer um acampamento sozinho sabe a dificuldade que é. Por mais habilidades que você tenha, por mais expertise que você tenha, por mais experiência que você acumule, não é fácil você gerenciar um todo de um acampamento. Sempre ficará uma ponta solta, sempre vai ficar um gatilho ali, uma dificuldade ali. E isso vai, de alguma forma, desaguar
no acampamento, no curso do acampamento em si. Então, por exemplo, as equipes podem ser a equipe da divulgação e do marketing, a equipe que vai trabalhar justamente a parte da divulgação do trabalho em si, isso previamente falando. Uma outra frente de equipe que pode surgir, e você pode trabalhar, é a equipe de finanças, a equipe de transporte, quem vai coordenar ou gerenciar essa parte de transporte. Quando eu falo isso, eu não falo entre os meninos não, tá, gente? Eu falo entre a equipe de liderança, tá? Conselheiros. Pastor, eu posso talvez convidar alguém da minha igreja, um diácono ou um líder para me apoiar? Essas pessoas que entrarão no apoio, elas irão dar corpo justamente a essas áreas aqui que eu estou falando com vocês. Equipe de marketing, por exemplo. Pastor, na minha igreja tem uma equipe de marketing, tem um pessoal de mídia lá. Eu posso acessá-los para fazer, por exemplo, um folder ou uma imagem? Claro que pode, já te desobriga disso. Finanças, transporte, uma equipe de material. O que eu vou precisar para o meu acampamento? Então, essa equipe de material vai estar com a responsabilidade de promover essa parte aí de todo o material, ferramentas e tudo que você precisar. Uma equipe de programa, como que eu vou fazer esse acampamento? Como que vai ser aí o escopo desse acampamento? Em que momento eu vou trabalhar o quê, em qual horário dentro desse programa do acampamento? Precisa ter uma equipe de programa, porque um acampamento sem programa, ele não funciona, precisa ter uma diretriz. E aí, você pode se valer de uma equipe responsável pelo programa. Entre outros, conforme a necessidade e a quantidade de líderes envolvidos. Pastor, eu não tenho uma grande quantidade de líderes. Eu tenho alguns que eu posso recorrer. Pois bem, quanto melhor você distribuir as atividades, maior vai ser o rendimento de modo geral. Pastor, eu tenho muitas pessoas que eu consigo contar. Ok, então distribua de forma que você consiga coordenar essas frentes e essas frentes desempenhando a sua função, o acampamento acontece com excelência e com qualidade. Beleza, senhores? Eu vou prosseguir, e aí, ao final, eu vou deixar aberto aí para, caso alguém queira fazer alguma pergunta, dentro daquilo que nós estamos falando aqui nessa matéria. O próximo passo, depois de nós distribuirmos as equipes, é de fundamental importância que você, líder, conheça a topografia do local. Esse local como? É um local de planície, é um local de planalto, é um local arborizado, é um local descampado, temos rios ali correndo próximo, água acessível, não tem água acessível. Como que é esse local do acampamento? Antes de levar os meninos para o acampamento, é importante uma visita técnica prévia ao local do acampamento para verificar essa topografia. Que local é esse? O que esse local oferece de risco? E se há algum risco, o que nós podemos fazer para minimizarmos os problemas, as eventualidades? Verificar os recursos naturais que tem nesse local, pontos perigosos, acessos e etc. Então, uma interessante ferramenta de auxílio é você, por exemplo, usar o Google Earth, né? Nós temos aí hoje a possibilidade de você ir no local através do Google, ampliar e ver ali a topografia, ver a disposição do local, ver se o local é um local grande, se o local é um local pequeno, e se esse local vai atender aí às necessidades daquilo que você deseja fazer como o acampamento na sua embaixada. Então, gente, a topografia local e o reconhecimento de campo é de suma importância. Não vá a nenhum lugar, ou melhor, não leve seus meninos a nenhum lugar que você antes não tenha ido primeiro e conhecido. Não é pegar os meninos, por exemplo, e levar para um lugar, como quem diz, não, vamos chegar lá e lá a gente vê o que vai acontecer. Não vai funcionar da forma que você deseja alcançar como objetivo, tá ok? Então, precisa-se de reconhecimento prévio da topografia, do local, e uma vez conhecendo, você já vai trabalhar as possíveis eventualidades para esse acampamento acontecer. Pode ser que você chegue no local, por exemplo, como já aconteceu comigo, e você, ao fazer a análise prévia, você fala assim, não, aqui não é um bom lugar, vamos procurar outro. Ou chegar no local e falar assim, bom, é aqui que eu quero, vamos avançar.
Beleza? Então, equipes, formação de equipes é importante. E segundo, a análise topográfica do ambiente. Um terceiro ponto que nós precisamos entender como parte de planejamento para o acampamento é a segurança. Gente, segurança é de fundamental importância. E assim, lembre-se que nós estaremos aí com vidas de meninos que estarão sob os nossos cuidados. Então, a segurança é de fundamental importância, principalmente por se tratar que todos estão nessa responsabilidade. É extremamente necessário que o acampamento e todas as atividades do mesmo sejam seguras, a ponto de que todos os acampantes possam participar. Então, por exemplo, eu não vou levar meninos para um acampamento onde nas atividades só podem participar maiores, por exemplo, de idade. Não faz sentido os meninos estarem no local tendo ali atividades para serem desenvolvidas por pessoas maiores de idade, de modo que eles não consigam participar. Se o acampamento é para meninos, as atividades precisam coadunar com essa faixa etária. Portanto, a segurança é importante. Vou fazer uma travessia de ponte. Então, essa travessia de ponte, ela vai estar aí adequada aos padrões de segurança? Isso oferece algum tipo de risco? Não, mas lá tem uma lagoa e vou fazer uma atividade na lagoa. A profundidade dessa lagoa está a que nível? Isso implica em alguma possibilidade de afogamento? Pastor, mas isso acontece? Gente, acontece. E toda imperícia ela vai resultar num dano maior. Então, segurança é fundamental. Promovendo a segurança, você promove o bem-estar. Promovendo o bem-estar é o sucesso do seu acampamento, ok? E aí, caminhando mais um pouco, para além da segurança, agora nós temos que perceber ou entender quais materiais nós vamos utilizar como forma de planejamento. Já identificamos o local, já trabalhamos a questão da segurança e agora quais materiais serão utilizados? Os materiais de um acampamento, por exemplo, dependerá muito do tipo do acampamento que a sua embaixada vai realizar, podendo ser desde um acampamento de iniciação até um acampamento totalmente rústico. Então, perceba, se você deseja fazer um acampamento de iniciação para principiar ou iniciar o menino nessa realidade de acampamento, vai demandar um tipo de material específico. Se o teu acampamento for um acampamento já advanced, um acampamento já rústico, um acampamento como o qual acontece lá no Cisto Sossego, por exemplo, não sei quantos já tiveram oportunidade, você vai precisar, então, de outros tipos de materiais, de mais qualidade, enfim. Você deverá fazer uma lista, isso é importante, uma lista de materiais a fim de não esquecer de absolutamente nada. Então, o que eu vou precisar para essa finalidade? Desses materiais. Elenque esses materiais, planilhe esses materiais, corra atrás para que você não tenha falta de nada na execução do seu acampamento, pois uma vez no acampamento, pode ser inviável a sua saída para poder conseguir o material. Por exemplo, você vai precisar de um machadinho para cortar alguma coisa lá no acampamento. Se você esquece esse material, possivelmente na execução do trabalho, quando você der falta deste, você não consiga voltar para conseguir a tempo hábil essa ferramenta. Então, por isso que é importante, previamente, vocês terem acesso a todos os materiais possíveis e, assim, conseguindo os materiais, façam a averiguação, veja se estão em conformidade com aquilo que vocês necessitam e agora sim, poderemos avançar para o próximo nível. Alguém falou alguma coisa aqui?